paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 3, a oração de gratidão pelo conhecimento. O objetivo da nossa aula é ensinar os fatores que nos motivam a orar, mostrar a importância de uma vida de oração, explicar os objetivos da oração. O nosso texto de referências é Efésios capítulo 1, versículo 15. Vamos ler? Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Não sai daí, já já a gente volta. Aproveita para compartilhar, deixar o seu comentário e seu like. Tópico 1. Fatores que nos motivam a orar. Nós somos a Igreja de Cristo e a todo tempo pessoas são enviadas para pregar o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho por onde nós andamos e é por isso que nós precisamos orar, é por isso que existe a necessidade de nós vivermos em constante oração, porque nós estamos combatendo o mal, nós estamos indo nas fortalezas do mal. E para nós vencermos, para nós conquistarmos, nós precisamos estar em oração. Se Deus quisesse, como eu já disse na introdução, Ele poderia resolver tudo isso em questão de tempo, mas Ele delegou essa função a nós de orarmos e intercedermos para que prisões, para que fortalezas do mal sejam destruídas e pessoas sejam salvas, pessoas sejam libertas. Nós precisamos orar, precisamos interceder uns pelos outros. Subtópico 1 e 1. A oração vinda de um coração alegre. Paulo ficou tão alegre, tão satisfeito com a notícia que recebeu da igreja de Éfeso, que eles tinham amor e tinham fé em seus corações. Isso deixou Paulo tão satisfeito, tão contente por uma igreja está indo avante, por uma igreja que, por mais que a cidade em que ela estava instalada tinha outras religiões, ela estava firmada na fé e no amor. Isso causou grande alegria em Paulo, que ele decidiu ser intercessor desta igreja. Não foi a igreja que escreveu carta para Paulo pedindo oração, pedindo ajuda. Paulo recebeu essa notícia e ao ver que esta igreja era uma igreja cheia de fé, uma igreja que não ficou paralisada em meio às lutas, em meio às dificuldades, uma igreja que mesmo em meio às lutas e dificuldades o amor prevalecia, deixou ele muito satisfeito e ele decidiu, propôs em seu coração ser intercessor dessa igreja para que ela vá mais além. Isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso quando as pessoas decidem orar uns pelos outros, quando as pessoas decidem ser intercessor. É interessante nós ressaltarmos que nós precisamos orar uns pelos outros, mas nós não podemos terceirizar a nossa oração. Porque muitas vezes nós criamos o hábito de sempre estar pedindo oração,
Ô irmão, ora por mim. Ô fulano, ora por mim. E sempre nós estamos usando essa frase, ore por mim. Não é proibido interceder por ninguém, não é errado orar por ninguém, desde que nós oramos também. Que muitas vezes nós estamos apenas terceirizando o nosso relacionamento com Deus para outras pessoas, sendo que na verdade Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele, Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, Deus quer ouvir da nossa boca a nossa petição, a nossa oração, a nossa adoração, e Ele está ouvindo da boca de uma outra pessoa, sendo que nós poderíamos estar tendo esse acesso com Ele. Nós temos acesso com Deus, todos nós podemos entrar no Santo dos Santos, todos nós podemos entrar na presença de Deus e orarmos. Precisamos ser intercessores, precisamos ajudar outras pessoas, precisamos orar por outras pessoas, mas nós não podemos viver da oração de outras pessoas. Precisamos orar. O que está acontecendo nessa igreja? É uma igreja forte, é uma igreja fervorosa, é uma igreja que ora, porque uma igreja que tem fé é uma igreja que ora, uma igreja que avança é uma igreja que ora. Uma igreja que tem amor, cuidado uns pelos outros, é uma igreja que ora. Então, essa igreja, ela é uma igreja de oração. E Paulo, vendo isso, tendo esta alegria em seu coração, ele disse, eu vou ser intercessor dessa igreja, porque eu estou vendo que ela precisa de oração, que ela precisa de ajuda. Uma igreja que está se fortalecendo, uma igreja que está crescendo em meio às lutas, em meio às dificuldades, eu vou ajudar. E isso me faz lembrar de quando Moisés estava intercedendo pelo exército de Israel, que estava sendo liderado por Josué em uma guerra. Ele viu que Josué, que o exército precisava de ajuda. E o que ele fez? Levantou as suas mãos para interceder pelo exército de Israel. Arão e Ur, percebendo que Moisés estava intercedendo, disse, vou fazer alguma coisa, vou me posicionar, vou me levantar e vou ajudar também. Então ali tem Moisés, tem Arão e tem Ur, 3 homens de oração, 3 homens de guerreiro, 3 homens valentes, orando, intercedendo a Deus para que Josué vença a guerra naquele dia. Então, por que Moisés se posicionou? Por que Arão e Ur estão se posicionando em oração para sustentar, para ajudar? Porque eles estão vendo alguém na luta, porque eles estão vendo alguém pelejando, tentando sobreviver. E é isso que está acontecendo na igreja de Éfeso. Uma igreja que está lutando e está precisando de ajuda. O nosso dever é orar uns pelos outros, mas o nosso dever também é orar, interceder por nós, pelas nossas causas, pelas nossas vidas. Então, quando nós nos posicionarmos em oração, Deus vai levantar pessoas ao nosso favor. Deus vai levantar pessoas para nos ajudar em oração, porque estão vendo que nós estamos em uma luta, em uma causa, em uma guerra que não é nossa, mas é do Senhor. Então, se posicione, deixe de terceirizar a sua oração, e quando você estiver orando, buscando pela presença do Senhor, Ele vai levantar intercessores por sua causa. Subtópico 1 e 2, a fé exercida pelos santos. Olha só as dificuldades que a igreja de Éfeso enfrentava. A cidade cultuava a deusa Ártemis ou a deusa Diana. E ela era conhecida como a deusa da fertilidade, que era representada por uma figura feminina com muitos seios. E havia uma grande estátua de Ártemis no grande templo. A festa de Ártemis envolvia orgias, libertinagem sexual e bebedeira. A vida religiosa e comercial de Éfeso girava em torno da adoração àquela divindade pagã. Mesmo em meio a essa pressão idólatra, os crentes de Éfeso se mantinham inabaláveis e fiéis ao evangelho que haviam
recebido. Eles haviam recebido a palavra de Deus em seus corações e eles estavam sendo uma igreja fervorosa, uma igreja firme, mesmo em meio a tudo isso. É diferente dos dias de hoje, onde há libertinagem sexual em todas as festas do mundo, onde há bebedice em todas as festas mundanas. É diferente nos dias de hoje. Nós saímos pelas ruas, nós vamos encontrar situações assim na nossa cidade, no nosso país. Nós temos visto coisas semelhantes a essa. E nós estamos aqui neste mundo, nós estamos na nossa cidade, nós estamos em nosso bairro, nós também temos as nossas lutas, nós também temos as nossas tribulações, as perseguições, a idolatria e tudo. Não é diferente. A questão é a cultura que muda. A cultura do tempo desta igreja é diferente da cultura dos tempos de hoje, mas existe do mesmo jeito essa inclinação das pessoas para o mal. Então nós precisamos tomar o exemplo desta igreja, ser sobrevivente em meio a tudo isso. Nós precisamos ser cristãos fortes, nós precisamos ser cristãos cheios de fé, cheios de amor, mesmo que em tudo à nossa volta diga que não, mesmo que tudo à nossa volta esteja dizendo ao contrário, nós precisamos nos manter firmes. Não olhar porque o mundo está vivendo a cada dia contrariando aquilo que a Bíblia diz. Então nós precisamos manter a nossa fé firme, a nossa fé inabalável. Infelizmente, quando as coisas, as pressões aumentam, muitas pessoas acabam desistindo da fé, muitas pessoas acabam desanimando da fé. E isso era que deixava Paulo entusiasmado, porque por mais que fosse uma cidade onde tinha essa deusa e que as pessoas cultuavam ela e que ela era muito forte, tinha uma estátua dela e uma cidade muito idólatra, não deixou essa igreja fracassar. Nós não podemos fracassar diante das lutas, nós não podemos fracassar diante das tribulações, diante das adversidades que nos sobrevêm, diante do caos. Nós precisamos nos manter firmes e nós só vamos conseguir nos manter firmes, inabaláveis, se nós estivermos ancorados em Deus, se nós estivermos alicerçados em Deus, se a nossa fé estiver fundamentada na palavra de Deus, nós vamos vencer os obstáculos que vêm sobre a nossa vida. Essa igreja, ela sobreviveu todos os obstáculos, porque a sua fé estava firmada, não era em homem. A sua fé não estava firmada em Paulo, que foi lá e pregou e depois foi embora. A sua fé estava firmada em Deus. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção não tem que estar em homem, não tem que estar em alguém que nós achamos importante nas redes sociais. A nossa fé tem que estar fundamentada em Deus. Infelizmente, muitas pessoas, por terceirizar a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus, quando eles veem alguém que eles se espelhavam fracassando, eles fracassam também, porque não estavam com sua fé fundamentada em Deus, mas em pessoas. Pessoas fracassam, pessoas levantam, pessoas caem, pessoas levantam, mas nós precisamos estar com a nossa fé fundamentada e alicerçada em Deus que não cai. Subtópico 1 e 3, o testemunho dos santos. Qual foi o testemunho desses santos? Qual foi? Fé e amor. O testemunho desta igreja alcançou o coração de Paulo. Qual é o testemunho que nós estamos dando? O que nós estamos testemunhando como cristão? Será que as pessoas olham para nós e nos vê pessoas cheias de fé? Será que o mundo olha para nós e nos vê pessoas amorosas, caridosas, pessoas que têm um relacionamento profundo com Cristo? Será que as pessoas olham para nós e dizem, esse aí é um homem de Deus? Nós precisamos ser conhecidos não é pelas nossas vestes, nós precisamos ser conhecidos pelo nosso amor a Deus.
Nós precisamos ser conhecidos pela nossa fé em Deus. É que Deus vai mudar a nossa cidade, fé que Deus vai mudar a nossa casa, fé que Deus vai transformar a nossa família, fé que Deus vai transformar, libertar, salvar, restaurar as pessoas do nosso bairro, as pessoas da nossa rua, o nosso vizinho, aquele que nos odeia, aquele que nos persegue, aquele que quer nos ver caindo. Nós temos fé que Deus vai levantar, que Deus vai salvar, que Deus vai mudar. Será que nós estamos sendo vistos assim pelas pessoas? Então, como está o nosso testemunho? Porque o testemunho dessa igreja chegou até Paulo. Onde está chegando o nosso testemunho e como está chegando? Já pensou se nós formos uma igreja cheia de fé e amor? Nada vai nos parar. Nós não vamos ficar parados diante das lutas, porque a fé nos faz alcançar. A fé nos faz ver o que está por trás dos obstáculos. A fé nos faz ver aquilo que ainda não está construído. A fé nos faz ver coisas grandes. E nós, como igreja do Senhor, se tivermos fé, nós vamos avançar. Nada vai nos parar, nada vai nos romper. Nós vamos triunfar. Precisamos ser uma igreja forte, precisamos ser uma igreja de amor, precisamos ser uma igreja de fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa igreja de Éfeso, ela era uma igreja que agradava não só a Paulo, mas que agradava também a Deus, porque era uma igreja de fé. E se nós não tivermos fé, nós não vamos agradar a Deus. E se não vamos agradar a Deus, como vamos conseguir sobreviver? Um verdadeiro cristão, ele deve amar o próximo. É muito fácil amar aquele que nos ama. É muito fácil querermos o bem daquele que nos quer o bem. Mas nós precisamos amar os nossos adversários. Nós precisamos amar aos que nos perseguem. Porque são pessoas que precisam de cura. São pessoas feridas, são pessoas amarguradas, são pessoas angustiadas. São pessoas que não conseguiram vencer na vida e não quer que você vença. E aí nós vamos odiar essas pessoas, elas não conhecem o amor. E o que nós precisamos orar? Ser intercessores dessas pessoas, porque elas não têm conhecimento do amor. Então como elas vão pedir amor se elas não têm o conhecimento? Se elas não conhecem, se elas não entendem? E nós, igreja, que entendemos, nós precisamos compartilhar, nós precisamos ensinar, nós precisamos amar e pedir para que Deus tenha misericórdia. Então nós precisamos amar, independente de qual religião a pessoa seja, independente de qual situação ela esteja, precisamos amar os nossos semelhantes como a nós mesmos. Tópico 2, a disciplina da oração. Nós temos que ser disciplinados a orar, porque não é toda hora que nós temos vontade de orar, não. Tem horas que nós não temos vontade nenhuma de orar. E só porque eu não estou sentindo vontade de orar, eu não vou orar? Eu tenho que orar, mesmo quando eu não estiver sentindo vontade de orar. Porque a vida do cristão, ela tem que ser uma vida de oração. E eu não tenho que orar apenas quando as dificuldades virem. Nós temos um hábito, uma mania de nós orarmos apenas quando nós estamos passando por dificuldade, quando nós estamos passando por luta, quando as coisas apertam na nossa vida. Aí nós sentimos a necessidade de orar. Nós dobramos nosso joelho, nós oramos ao Senhor, nós choramos ao Senhor, nós contamos o nosso problema para o Senhor e toda hora nós estamos orando até receber o milagre da parte de Deus. Aí quando recebemos o milagre da parte de Deus, nós não voltamos mais ao relacionamento. O relacionamento se torna, nós quebramos, ele é interrompido. Porque nós lembramos de orar apenas quando as lutas vêm. Deus quer ter um relacionamento com o filho. Qual pai não quer ter um relacionamento com o seu filho? O pai só quer conversar com o seu filho quando ele vem pedir um brinquedo, quando ele quer um presente. É só esse momento que o filho tem que chegar para um pai
tem que ter um relacionamento, conversar no café da manhã, contar como foi a vida, sentar no almoço, contar o que lhe aconteceu, como foi na escola, como foi no trabalho. Um pai, ele quer saber tudo sobre um filho. E às vezes ele até pergunta pro filho: e aí, meu filho, isso assim, como tá indo isso? Para ver se o filho conversa, para ver se o filho se relaciona. E às vezes é isso que Deus permite na nossa vida, que a dificuldade venha para nós irmos até Ele e contar. É como se Ele estivesse perguntando a dificuldade postas na nossa vida. É como se Deus estivesse perguntando: e aí, como é que tá? Aí a gente chega, a gente ora, a gente chora, a gente pede. Mas depois que pedimos, às vezes nós somos até como aqueles leprosos. Recebemos o milagre e vamos embora, voltamos e nem lembramos de agradecer. Foram 10 que receberam o milagre da parte de Jesus, mas somente um voltou para agradecer. O que isso quer dizer? Que apenas um deu continuidade ao relacionamento, apenas um continuou indo ao encontro do mestre, apenas um continuou orando, apenas um continuou lá no pé dele, dizendo: não vim apenas pelo milagre, o milagre foi muito bom. Através do milagre eu te conheci, através do milagre eu comecei um relacionamento contigo, mas apesar de eu ter recebido o milagre, ter vivenciado o milagre, eu quero dar continuidade a esse relacionamento. Eu não vim mais aqui apenas por causa do milagre, porque o milagre eu já recebi. Eu vim aqui porque eu quero ter um relacionamento com aquele que mudou a minha vida, com aquele que mudou a minha história. E eu quero me aproximar mais de ti. Essa foi a atitude daquele que voltou para agradecer. Porque a palavra de Deus diz que ele voltou para agradecer. E às vezes nós achamos que depois ele foi para casa e a vida continuou. Não, ele continuou sendo uma pessoa cheio de Deus. Ele continuou sendo uma pessoa de oração, uma pessoa que buscava ter comunhão, relacionamento com aquele que havia lhe dado a cura, com aquele que havia lhe dado o milagre. Então Deus não quer ser só o nosso curandeiro. Deus não quer ser apenas aquela pessoa que faz um milagre na nossa vida, mas Ele quer ser o nosso Pai, Ele quer ser o nosso amigo, Ele quer ser o nosso conselheiro. Então nós precisamos buscar isso da parte de Deus. Às vezes nós buscamos orientação de Deus. E muitas das vezes nós fazemos as coisas sem buscarmos a orientação dele. E nós não precisamos, nós não podemos nos aproximar de Deus apenas quando queremos uma orientação, quando estamos perdidos em uma rota e nós vemos uma pessoa numa esquina, a gente para: ei, onde é isso assim? Onde é a empresa tal? Onde é a casa de fulano? E aí nós paramos, pedimos orientação àquela pessoa e nunca mais nós vemos aquela pessoa. Deus não quer ser apenas essa pessoa do momento em que nós estamos perdidos, nós buscamos ajuda. Ele quer ser o nosso guia sempre, sempre. Mesmo que nós já sabemos o caminho, mesmo que nós já sabemos de cor a rota, Ele quer que nós chegamos a Ele e dizemos: Senhor, eu quero que Tu seja o meu orientador. Ande comigo, me oriente todo o tempo. Então, o que é que nos leva a orar muitas vezes? Dificuldade, falta de emprego, doenças, problemas conjugais. E quando queremos algo, quando nós queremos que a nossa vida melhore, aí nós buscamos ao Senhor, nós oramos ao Senhor, nós choramos ao Senhor. Mas como eu já disse, vamos continuar. Não é errado pedir nada disso, vamos continuar pedindo. A palavra de Deus diz que é para nós continuarmos pedindo, mas é para nós continuarmos também em Sua presença com oração de gratidão, reconhecendo que Ele é Deus na nossa vida e sem Ele nós não podemos viver. Nós podemos sim buscar ao Senhor para pedir algo, mas nós não podemos viver simplesmente para este propósito de sempre estar pedindo. A gente tem o costume já de dobrar o joelho: ó Senhor, obrigado por isso, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. E as nossas orações sempre são de abençoa e abençoa. Nós não podemos orar pedindo apenas bênção, mas nós precisamos aprender a orar
falando o que o Senhor é na nossa vida, qual a importância dele na nossa vida, como Davi orou no Salmo 51. Davi lançou-se sobre os pés do Senhor e disse: não retira de mim o teu Espírito Santo. Eu não posso dar um passo sem a tua presença. Se o Senhor não for comigo, como disse Moisés, não me faça sair daqui. Então é isso que nós precisamos. É isso que Deus quer também ouvir da nossa vida. É essa oração: não me faça sair daqui se tu não fores comigo. Não me faça sair daqui se o Senhor não me tiver dado um direcionamento. Eu posso perder tudo nessa vida, mas eu não posso perder a presença do teu Espírito Santo. Fica comigo. Muitas vezes nós estamos abrindo mão da presença do Espírito Santo por coisas passageiras dessa vida, porque não buscamos a orientação dele. Então Paulo, ele orou por esta igreja, ele se tornou intercessor dessa igreja, não somente dessa igreja. Paulo era um homem que orava sempre e sempre estava intercedendo por outras pessoas. No versículo 17 do capítulo 1 do livro de Efésios, Paulo diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Paulo está pedindo ao Senhor, na oração que ele faz, que o Senhor dê a esta igreja o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Isso não significa que esta igreja já não tivesse tudo isso, mas Paulo estava com desejo de que essa igreja tivesse muito mais. Lembra que no versículo anterior ele fala que iria interceder para que eles fossem muito mais além, e além é você ter muito mais. É você ter um copo de água e colocar mais água. É você caminhar 1 quilômetro e dizer: vou mais outro quilômetro. Então essa igreja é como se ela já tivesse caminhado alguns quilômetros. E Paulo está dizendo: eu vou orar, interceder ao Pai da glória para que vocês andem mais outros quilômetros, para que vocês consigam caminhar mais outros tantos quilômetros, para que vocês consigam caminhar muito mais do que vocês já caminharam. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Vou orar, vou interceder para que vocês vão muito além, que o Pai da glória lhes dê o espírito de sabedoria e o espírito de conhecimento, coisas que a igreja já tinha, porque se eles não tivessem, eles não teriam fé e amor, eles já tinham. Paulo está pedindo para que eles tenham muito mais. Subtópico 2:2, gratidão e ações de graça. A oração intercessora, ela visa pedir para que o Senhor faça a sua vontade e que se cumpra a vontade de Deus. Então, nós precisamos orar pedindo ao Senhor para que Ele faça a sua vontade e que a vontade dEle se cumpra. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que nós queríamos que acontecesse. As coisas podem acontecer totalmente diferente daquilo que nós almejamos. E isso serve para nós reconhecermos que Deus, Ele tem o poder de todas as coisas, que Ele domina todas as coisas, que Ele conhece todas as coisas. E precisamos ser gratos ao Senhor, mesmo quando as realizações não estão de acordo com as nossas vontades. Nós oramos para que o Senhor faça a sua vontade. E quando Ele faz a vontade dEle, mesmo que não seja do nosso jeito, do nosso agrado, nós precisamos ser gratos ao Senhor por ver a vontade dEle se realizando na nossa vida ou naquilo que nós pedimos, mesmo quando não acontece do jeito que queríamos que acontecesse. Isso serve para nós darmos glória ao nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque muitas vezes nós estamos orando, intercedendo, entregando a nossa vida, porque a oração de intercessão é uma entrega constante em prol de outros objetivos que não são nossos, em prol de outras pessoas. E às vezes nós vemos a realização dos planos do Senhor totalmente diferente daquilo que nós gostaríamos.
mas nós precisamos reconhecer que a vontade dele prevalece, e reconhecer que a vontade de Deus prevalece é ver ela sendo realizada mesmo quando não está de acordo com nós queremos. Subtópico 2 e 3, disciplina e oração. Aqui o comentarista ressalta sobre a vida de oração que Paulo tinha, de orar e interceder por outras pessoas. Aqui no livro de Efésios, a gente vê a intercessão de Paulo pela igreja de Éfeso. No livro de Filipenses, que nós estudamos no trimestre passado, nós vemos Paulo orando, intercedendo pela igreja de Filipos, por ser uma igreja generosa, por ser uma igreja que contribuiu bastante para o seu ministério, mesmo sendo uma igreja carente, mesmo sendo uma igreja pobre. Era uma igreja que olhava por um necessitado e cuidava do necessitado e dos desamparados. Então Paulo está orando, intercedendo a Deus por essa igreja. Para quê? Para que eles continuem avançando, para que eles vá muito além. Então, em outras cartas, nós vemos que Paulo tinha uma vida de oração, que ele vivia intercedendo. E onde Paulo está? Muitas vezes, quando ele está orando, intercedendo, será que ele está em um palácio? Será que ele está se saboreando, se deliciando com comidas deliciosas, maravilhosas? Será que ele está confortável? Como está a vida de Paulo? E onde ele está? Em uma prisão. Confortável não, porque por mais que ele tivesse talvez liberdade, mas nunca foi confortável a vida de Paulo, e ele poderia estar se reclamando, se martirizando, criticando de que Deus havia chamado ele e ele estava na situação difícil. E se eu não estou conseguindo nem sobreviver, eu vou orar pelos outros. Se a minha vida está uma miséria, se a minha vida está uma desgraça, como que eu vou orar por outras pessoas se eu não tenho nem para mim? Paulo não tinha esse pensamento egoísta. Eu não tenho nem para mim, como que eu vou pedir para os outros? Nem eu não estou conseguindo, como que eu vou pedir para os outros? E às vezes nós temos esse pensamento egoísta de orar pelas pessoas só quando nós estivermos bem. Nem sempre. Às vezes, pessoas que pregam a palavra de Deus, que estão nos púlpitos pregando, e eles estão profetizando cura, que eles estão profetizando restauração. Eles vê Deus restaurando vidas, eles vê Deus dando libertação para famílias inteiras, sendo que na casa dele está precisando de libertação. Eles vê Deus curando, sendo que ele mesmo que está pregando está precisando de cura e não está sendo curado. E aí a pessoa vai deixar de pregar porque Deus não está fazendo na vida dele, está fazendo na vida do outro. E se nós temos um pensamento egoísta, nem sempre a pessoa que se dispõe a pregar e está pregando cura, ele tem uma vida saudável. Às vezes ele tem uma vida cheia de problemas, de doenças, tem uma família problemática, a vida está um caos, mas ele está pregando bênção, Deus está dando bênção, Deus está derramando bênção, pessoas saem abençoadas. Eu fui para o culto, o pregador pregou assim e minha vida mudou, as coisas estão indo muito bem na minha vida, na minha casa, na minha empresa, mas a vida daquele pregador continua às vezes do mesmo jeito. E ele vai deixar de pregar a palavra de Deus por conta disso? Paulo, ele está numa prisão, mas está intercedendo pela igreja, está sendo grato ao Senhor pelo progresso da igreja. Ele está buscando a presença de Deus para que essa igreja consiga ir muito além, mesmo ele estando em uma situação difícil. Subtópico 3 e 1, espírito de sabedoria. Então, o espírito de sabedoria trata não apenas de nós entendermos, mas de nós experimentarmos. Paulo estava querendo que essa igreja se aprofundasse, que ela experimentasse mais e mais do quão é maravilhoso estar na presença de Deus. Então mergulhe mais, se aprofunde mais, busque mais. E é isso que ele nos ensina também, para nós experimentarmos, para nós não vivermos apenas do conhecimento do que a Bíblia nos traz, mas para que nós possamos trazer esse conhecimento para dentro de nós e termos experiências incríveis com Cristo.
Subtópico 3 e 2, espírito de revelação. Isso diz respeito ao discernimento e compreensão do que o Espírito Santo revela à igreja. Então, Paulo estava querendo que essa igreja tivesse discernimento e compreensão das revelações dadas por Deus. Subtópico 3 e 3, iluminação do entendimento. No livro de Gênesis, nós vemos que Deus criou o homem no seu estado original, soprou em suas narinas, deu fôlego de vida. O homem vivia no jardim, tinha comunhão com Deus, tinha relacionamento com Deus. Todos os dias Deus visitava o homem no jardim do Éden. Mas nós sabemos que a serpente enganou o homem. Eles foram lançados fora da presença de Deus. E ao ser lançado fora, ao serem contaminados pelo pecado, pelo engano de Satanás, o seu estado original foi corrompido. Então o homem precisa de iluminação e de entendimento desde que houve a queda. Então, os nossos olhos, a nossa vida precisa ser iluminado pela palavra de Deus. Nós precisamos buscar constantemente o entendimento da palavra de Deus, porque o Espírito Santo ele está conosco para nos revelar, para nos resgatar. O Espírito Santo quer nos trazer de volta ao nosso estado original, mas até que isso aconteça, nós precisamos buscar pela palavra de Deus, nós precisamos buscar estar próximo de Deus, sermos iluminados por Ele e temos o direcionamento dEle. Então nós não discernimos corretamente as coisas espirituais. Deus tem todo o conhecimento, mas nós não temos. Nós não conseguimos discernir nem sempre o que é de Deus, o que não é de Deus. E quem nos faz ter esse entendimento do quando é de Deus e quando não é de Deus, quando é o homem carnal ou quando o homem no Espírito, é a presença de Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo que nos faz ter esse entendimento com clareza sobre si. E é por isso que a palavra de Deus estabelece a diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Porque o homem natural é aquele que ainda não confessou Jesus Cristo como Salvador da sua vida. E ele vive na carne, ele não conhece as coisas do Espírito, ele não tem um entendimento das coisas do Espírito, ele não discerne isso. E o homem espiritual é aquele que nasceu de novo. Porque quando nós nascemos de novo, nós estamos resgatando o nosso estado original, nós estamos nos reaproximando de Deus, nós estamos tendo novamente a lembrança daquilo que nós éramos antes da queda. E essa lembrança que nós tínhamos antes da queda, ela foi totalmente afetada pelo pecado. E quando nós voltamos para a presença do Senhor, essas lembranças são resgatadas e nós conseguimos permanecer firme na presença de Deus. Então, o homem natural, ele nunca vai entender isso. E nós entendemos porque nós nascemos de novo. Nós vivemos não segundo a carne, mas nós vivemos segundo o Espírito de Deus. Então é isso que nós tínhamos para falar na aula de hoje, que nós possamos orar pedindo ao Senhor, fazendo as nossas petições ao Senhor, mas também sermos intercessores, orando constantemente uns pelos outros. E não espere somente as pessoas orarem por ti, orem por outras pessoas, mesmo quando não tiver ninguém orando por você. Vamos orar? Pai, neste momento eu quero interceder pela vida de todas as pessoas que nos assistem aqui no canal. Eu quero interceder pela vida de todas as pessoas que já são inscritos aqui no canal, que estão junto comigo, ouvindo, meditando na palavra do Senhor. Eu quero interceder para que o Senhor encha de graça, para que o Senhor encha de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, para que o Senhor enche essa pessoa do teu poder. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos amar uns aos outros,
que nós possamos ser pessoas cheias de fé, que possamos te agradar. Abençoa, Pai, neste momento, todas as pessoas que nos assistem, que o Senhor possa abençoar de uma forma especial, que o Senhor vá ao encontro, que o Senhor entra no lar, que o Senhor restaura, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma. Eu não sei, Senhor, o que essa pessoa está precisando, o que ela está pedindo, o que ela mais precisa, mas o Senhor conhece as suas necessidades, o Senhor conhece as suas lutas diárias. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, entra com providência, entra com ajuda, entra com misericórdia, com salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.